bem, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 6 a 11. Vamos pensar hoje à noite sobre o seguinte tema: Deus trabalhando. Deus trabalhando. Claro, vamos ver Deus trabalhando na nossa vida, né? Vamos pensar como é que Ele trabalha na nossa vida. Eu já soube que domingo à noite o tema da mensagem foi: Deus deseja que você fracasse, alguma coisa assim, né? Então, e hoje à noite nós vamos pensar em Deus trabalhando. Com certeza Deus trabalha até nos nossos fracassos, né? Com certeza. 1 Pedro 5, do 6 ao 11. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Deus seja louvado pela leitura da sua palavra. Queria que você pensasse nesse texto no contexto de quem o escreveu. Quem foi que escreveu esse texto? Qual apóstolo? Pedro, né? Então pense em Pedro e pense na leitura que você fez. Acho que se você fizer essa reflexão, automaticamente você vai perceber que o nosso tema tem a ver com a vida de Pedro. Deus trabalhando. Jesus disse, irmãos: meu Pai trabalha até agora. Eu acredito. Ele trabalha até agora, né? Quando nós lemos sobre a criação, é dito: e havendo Deus acabado no sétimo dia sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. Note, mas ele estava trabalhando, não é mesmo? Criando. E também trabalhando, não só criando, mas na própria criação. É verdade, irmãos, Deus interfere na criação como quer, quando quer, com o seu poder. Eu estava pensando no furacão Irma, né, que aconteceu ali na Flórida. E uma coisa que me chamou muita atenção foi aquela parte do mar que secou com a passagem do furacão. Simplesmente um mar enorme, não é? Mais de 100 metros para dentro do mar, simplesmente secou. A pressão do vento foi tão grande que o mar secou. Bom, está ali uma das maiores evidências para quem quer enxergar que o Deus que seca o mar, abre o mar vermelho também, não é não? Facilmente, com muita facilidade. Se a ciência tinha alguma dúvida, é só olhar lá agora que não precisa mais ter dúvida, né? Está claro, nosso Deus trabalha e interfere na sua criação quando quer, do jeito que quer, com o seu poder. Deus também trabalha, irmãos, no ser humano, a coroa da criação. Deus trabalha em nós. Deus, ele não invade nossa vida assim, simplesmente sem nenhum propósito. Não, quando Deus opera na nossa vida, não é? Quando Ele trabalha, quando Ele age, especialmente Ele tem planos, propósitos e quer nos ensinar alguma coisa. E se a gente tiver disposição de aprender, há muita coisa a ser aprendida. Veja que em Jeremias 18, nós temos aquele relato do oleiro que vai, daquele homem que vai à casa do oleiro. Ele chega na casa do oleiro, não é? Ele vê o oleiro trabalhando num vaso, que em determinado ponto o vaso se quebra. E aí o oleiro pega os cacos e volta a fazer um vaso novo. Aquilo lá é uma ilustração daquilo que Deus faz na nossa vida. Então, às vezes, Deus precisa quebrar a gente. E quando precisar, você pode estar certo que Ele vai fazer isso. E Ele vai fazer para o nosso bem. E Ele vai fazer porque está trabalhando em nós, para que nós sejamos aquelas pessoas que Ele deseja que sejamos, não é? Então, há um processo no trabalhar de Deus na nossa vida, irmãos. E eu dou graças ao Senhor,
Porque Paulo escreveu: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, enquanto eu estiver aqui nesse mundo, enquanto você estiver aqui nesse mundo, Deus vai trabalhar em nós. Aqueles que prestarem atenção no trabalhar de Deus, aqueles que realmente se sujeitarem às mãos de Deus, aqueles que derem ouvidos à orientação de Deus, ao trabalhar de Deus, eles vão amadurecer e não muito tempo depois vão ser semelhantes a Jesus, vão caminhar rumo à maturidade. Aqueles que forem insensíveis, duros de coração, aqueles que, ficarem com um pé na igreja, outro pé fora da igreja, vão ter mais dificuldade. Mesmo assim, Deus vai trabalhando. Uma pena que poderia ser um pouco melhor, o aproveitamento. Mas fato é que o Deus que começou boa obra há de completá-la. Eu quero ver esta boa obra na vida de Pedro em 3 momentos, com vocês hoje à noite e com todos aqueles que vão nos assistir depois também. E realmente quero ver, para nós observarmos como Deus opera na nossa vida, irmãos. E muitas vezes nós vamos ter que nos autodominar, realmente ter domínio próprio, porque diante do trabalhar de Deus, às vezes a gente perde a paciência, às vezes a gente não quer aceitar aquilo que está acontecendo, às vezes a gente acha que devia ter acontecido com outros, mas não comigo. Então, aceitar o trabalhar de Deus às vezes é difícil, e se a gente não tiver paciência e domínio próprio, e não orar ao Senhor para a gente aprender as lições, a gente acaba passando pelas provações, passando pelas dificuldades, passando pelas mãos do oleiro, mas não sai o vaso que deveria sair, porque a gente não deu total a liberdade ao Espírito de nos moldar. Eu estava falando com alguém aqui antes do culto, que nessa circunstância do nosso menino aí, que passou por esse problema, da pressão, realmente é um susto para a gente, a gente como pai e mãe fica um pouco apreensivo, mas graças a Deus a coisa está melhorando, mas sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa boa, agora eu sei medir pressão, é verdade, aprendi. Aliás, eu quero dizer que toda vez que eu via alguém medindo pressão, eu ficava de olho naquele reloginho lá e tentava entender como é que ele sabia que dava 12 por 8, 13 por 9, 16 por não sei quanto, eu ficava olhando aquele reloginho, não entendia nada. Aí eu fui perguntar, para quem estava medindo a pressão do Luciano, e essa irmãzinha muito atenciosa, Thaís, o senhor quer aprender? Eu disse, eu quero, então vou ensinar. E olha, uma boa professora, viu? Eu falei, ensina na igreja que o povo precisa aprender isso aí, que é bom. Então, aprendi a medir pressão, irmãos, com toda essa dificuldade aí. Então, sempre há algo que nós vamos aprender, natural ou sobrenatural, pelo Espírito, sobre a nossa vida. Vamos olhar então para 3 momentos na vida de Pedro e vamos aprender como é que Deus trabalha em nós, rapidamente. Em primeiro lugar, Deus trabalha no momento da vida de Pedro, quando ele cai vergonhosamente. O texto que o irmão Lucas leu, você pode conferir lá em Lucas 22, dos 54 ao 61, e vocês têm o privilégio hoje à noite de ter ouvido a leitura de Lucas na boca do próprio Lucas, capítulo 22, do versículo 54 ao 62, lá nós vimos a queda vergonhosa de Pedro. Gente, Pedro foi um dos maiores apóstolos. Quando Deus o encontra na praia, ele logo vai seguir a Jesus, logo se torna alguém que é referência no meio dos apóstolos. Ele está sempre por perto quando Jesus precisa, ele está sempre pronto quando há uma necessidade, ele é aquele que está pronto a dar a própria vida, por Jesus em certas ocasiões. Pedro é um apóstolo nota 10, até que ele sofre uma pressão grande, até quando realmente a vida está em risco, até o momento que Deus quer mostrar para ele realmente o que está no seu coração. E aí então Pedro revela que ele parece um crente já bem maduro, mas ainda não é. E ele tem uma queda feia, vergonhosa, entristecedora, que está lá em Lucas 22, do 54 ao 61, é quando ele nega Jesus 3 vezes. Pedro, como barro, estava nas mãos de Deus, mas haviam problemas nesse barro. E esses problemas precisavam ser resolvidos, porque afinal de contas, o Senhor ia usar Pedro depois como uma pedra realmente muito útil no seu desenvolvimento do reino. Como os outros discípulos também seriam parte, dessa pedreira toda que Deus ia usar aí. Jesus é a pedra angular.
E ele ia usar algumas pedrinhas como Pedro. Então Pedro estava nas mãos do oleiro, mas ele teve de ser quebrado para ser feito conforme o desejo de Deus. O que levou Pedro a essa queda vergonhosa? Por que Pedro caiu? Rapidamente quero mostrar algumas coisas. Em primeiro lugar, porque Pedro estava muito cheio de autoconfiança. Pedro estava muito autoconfiante. O mundo hoje diz para você assim: você tem que ter autoconfiança, você tem que ser senhor de si mesmo, você tem que ter um otimismo em tudo que você vai fazer, não é? Quando você for para uma entrevista de emprego, você tem que mostrar que você tem domínio próprio, que você é uma pessoa que sabe, não é, da situação, que você sabe quanto quer ganhar, sabe o que vai fazer. Você tem que ser uma pessoa que tem autoconfiança. Mas muita autoconfiança no reino de Deus é perigosa. Lucas 22, 33 diz que Pedro estava muito confiante. Quero que você observe essa passagem lá, por gentileza, em Lucas 22, 33, não é? Olhe só o que está escrito ali. Esse versículo eu vou ler, os demais eu vou só mencionar. Diz lá: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo. Versículo 32, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Agora note a palavra de Pedro. E ele disse: Senhor, eu estou pronto a ir até a prisão e à morte, se for necessário. Autoconfiança. Meus irmãos, nunca somos tão fracos como quando confiamos em nós mesmos. Escute bem. Nunca somos tão fracos como quando confiamos só em nós mesmos. Pedro estava muito confiante nele mesmo, não é? Nele mesmo. Certa feita ele disse: ainda que todos se escandalizem, eu não. Pedro deu nota mínima para os demais apóstolos, mas deu a máxima para si mesmo. Eu dou 3 para cada apóstolo e 10 para mim. Humilde, né? Não, nada de humildade aí. Ele se esqueceu que o orgulho precede a queda, não é? Precede a ruína. Pedro disse que estava ir até mesmo a prisão e morte. Mas ele subestimou a astúcia do inimigo. Cuidado. O diabo anda ao derredor de nós, bramando como leão, procurando a quem possa. E esse alguém pode ser eu e você, quando nós tirarmos os olhos de Deus e colocarmos em nós mesmos. Pedro caiu por causa da autoconfiança. Segundo, caiu porque ele deixou de vigiar. Versículo 45 do capítulo 22 de Lucas, diz que Jesus estava orando, e Pedro deveria estar orando também, mas quando Jesus vem, volta, ele está dormindo. Preste atenção, deixou de vigiar. Olha, na Bíblia muitas vezes, nós temos a expressão vigiai e orai. Vigiai enquanto é dia, orando em todo o tempo, vigiando com ação de graças. Olha gente, se não precisasse vigiar, Deus não tinha escrito isso aí. Se não precisasse prestar atenção ao redor, não é, no maligno, nas ações do mundo nos nossos dias, não tinha essa ordem de vigiar. Então se Deus está mandando a gente vigiar, diariamente, todo dia, cada momento, é porque o perigo está em toda parte, em todo lugar, não é? Em todo caminho. Aonde nós pisarmos nesse mundo há perigo. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestes, diz a palavra de Deus. Há um inimigo à espreita, vigie e ore, diz a palavra de Deus. Deixar de vigiar é estar a um passo da queda. E olhe para a sua vida. Você sabe quando você pecou recentemente. Você se lembra. Eu garanto a você, foi no momento que você deixou de vigiar. Foi em algum momento que a gente ficou nervoso com alguma coisa. Foi em algum momento que você estava distraído no trânsito, e alguém deu uma fechada e a gente não estava ligado com Deus, não é? Estava desligadão, pronto. Já saiu aquilo que não devia da boca. Então, o momento que a gente deixa de vigiar. Por que Pedro caiu? Porque deixou de vigiar. Porque deixou aquele tempo que ele devia ter tido de oração. Tem um cântico que diz assim: lembra da promessa? A letra dele eu gosto muito. Diz assim: lembra da promessa que um dia você fez dizendo: eis-me aqui. Lembra que aceitaste o chamado do Senhor dizendo: usa-me. No entanto, existe tanta gente por aí, querendo ouvir de ti uma palavra só. Onde você está? Onde você está?
Tantas foram as noites de oração em que você disse: te entrego tudo, Senhor, tudo sim. Lembra que um dia você disse: ó Senhor, faze um vaso de mim. No entanto, existe tanta gente por aí. Onde você está? Onde? Irmãos, se nós não vigiarmos, nós não teremos vigor, nem ânimo, nem forças, nem alegria para falar de Jesus para ninguém. Nós não vamos aproveitar as oportunidades. Então, Pedro caiu porque deixou de vigiar. Porque deixou de vigiar. Terceiro, Pedro caiu porque era muito impulsivo. Capítulo 22, versículo 50. Não é? Quando Jesus vai ser preso, Pedro está lá no Getsemane, e Pedro pensa que a luta é contra carne e sangue. Por isso que ele tira a espada. Por isso que ele vai para cima do soldado. Então ele entrou na batalha errada, na hora errada, com as armas erradas, com a motivação errada, porque não estava vigiando. Com isto, feriu fisicamente uma pessoa errada. Você já percebeu quantos erros nós cometemos por agir precipitadamente? Precipitadamente. Às vezes a gente vai fazer um negócio, irmão, não hora antes. A gente vai fazer uma viagem, não hora antes. A gente vai para a escola, não hora antes. Sai de manhã para trabalhar. Eu tenho aprendido que, olha, você quer ver uma pessoa ousada, mas ousada mesmo é o cristão que tem coragem de sair de manhã para o serviço sem orar. Olha, essa é uma ousadia fenomenal. Porque a gente vai passar o dia inteiro nesse mundão aí de Deus, não é? O inimigo à espreita, os seus servos tentando-nos de todo lado. Se a gente sair de casa sem ter aquele tempo com Deus, sem orar, sem entregar tudo no altar de Deus, é muita ousadia. É querer enfrentar o mundo de peito aberto. Dizer, não, eu consigo me virar, eu consigo vencer. Olha, aquele que está em pé precisa cuidar muito, para não cair. Quarto, Pedro caiu porque não manteve uma distância correta de Deus. Lucas 22, 54 diz que Pedro estava seguindo Jesus de longe. Claro, pastor, ele estava com medo de ser preso. Pois é. Mas ele não disse que ia até a morte. Alguém que vai até a morte tinha que estar perto, ué. Não é mesmo? Tinha que estar ali perto. Dizer, não, eu sou seguidor sim, eu vou ajudar a carregar a cruz, eu estou aqui, eu vou até para a morte se for necessário. Mas perceba que quando a coisa apertou, ele ficou longe. Ele se distanciou. Onde está a valentia, a coragem, o compromisso, a fidelidade incondicional? Pedro não queria perder Jesus de vista, mas também não queria perder a vista por causa de Jesus. Ele não queria perder Jesus de vista, mas não queria perder a vista e nem a vida por causa de Jesus no final das contas. Irmãos, não somos companheiros de Pedro muitas vezes na mesma jornada? Às vezes a gente segue Jesus de longe. Às vezes a gente não tem coragem de se identificar como crente, às vezes a gente sofre por causa disso. Não é? Às vezes a gente segue Jesus de longe, mas quando? Quando apenas esporadicamente frequentamos a casa ao Senhor, de vez em quando, aí ficamos longe. Quando não assumimos compromissos públicos com o reino de Cristo, quando somos meramente espectadores num culto, quando o reino de Deus não é primazia, porque Mateus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero incentivar você aqui, onde alguém assistir a gente hoje à noite, siga a Jesus de perto, porque quando a gente segue o Senhor de perto, nós estamos muito mais seguros, mas muito mais seguros do que longe dele, muito mais seguros, não é? Pedro caiu porque foi ficando distante, e é assim mesmo. Primeiro a pessoa deixa de ler a Bíblia, depois deixa de orar, depois deixa de estar nos cultos, e aí ela cai. É sempre, o caminho é o mesmo, sempre. Então não faça isso, não é? Preste atenção na sua vida, realmente, siga Jesus de perto, pague o preço que tiver que você pagar. Às vezes eu sei que você teve um dia difícil, cansativo, tanto problema no serviço, caiu a tampa da pia no pé e cortou o pé, né, irmã Leda? Caiu a tampa lá, né? Mas eu vou estar no culto ao Senhor, ué. Dá para ir? Dá, então eu vou lá. Às vezes a pressão subiu, dá para ir no culto? Dá, então eu vou lá. Siga Jesus de perto, não te distancies de mim, diz a palavra, a angústia está perto e não há quem te socorra. Não te distancies de mim. Sabe por que Pedro caiu? Porque ele ficou distante de Jesus. Quinto, porque se envolveu com pessoas erradas. Onde é que a Bíblia diz que Jesus estava quando ele negou que conhecia Jesus? Ele estava onde o Salmo diz que não devia estar. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que
não anda no caminho dos pecadores e não se assenta na roda. Onde é que estava Pedro? Na roda dos escarnecedores. Estava ali no meio do povão, né? No meio do povão ali, com pessoas erradas, com pessoas que estavam zombando do Senhor. Suas amizades, não é? Aliás, não eram amizades, mas eram pessoas erradas. Agora, no nosso caso, nossas amizades podem nos levar para perto de Deus ou para muito longe dele. Pai e mãe. Você que é pai, você que é mãe. Observe a vida do seu filho. Normalmente é assim. Um bom filho, às vezes, se perde em alguns momentos na vida. E um dos motivos, talvez o principal, é a amizade errada. Você pode ver, pode observar. Se ele começar a ter amizades erradas, eu não sei o que acontece, mas a influência é tão grande que ele acaba se desviando por um tempo, pelo menos, às vezes, né? Não é com todos, mas às vezes acontece. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro misturou-se com gente que estava blasfemando o nome de Cristo, não é? E acabou negando que o conhecia. Muitas pessoas caem no mesmo erro. Começam que sabem onde ir, não é? Ou pensam que podem ir até lugares que não deveriam ir e acabam caindo. Muitos hoje, dos que estão no mundo, andam com o mundo, amam o mundo, são amigos do mundo, conformam-se com o mundo, misturam-se com as pessoas do mundo, acabam caindo no mundo. Foi ali que Pedro caiu. Não caia você. Não ame o mundo, ande longe dele. Sexto, Pedro caiu porque ficou com medo. Lucas 22, 57. Claro, um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo, gente. É muito, muito fácil isso acontecer, não é? O versículo 57 diz isso para a gente aí do capítulo 22 de Lucas. Ele ficou com medo. O medo veio. Porque quando a gente não está dentro da vontade de Deus, a paz de Deus não é nosso guia. E aí somos dominados pelo medo. O medo nos leva a fazer coisas e a falar coisas que nós não faríamos e nem falaríamos se não estivéssemos no lugar errado. Se estivéssemos andando com Jesus. O medo paralisa o nosso testemunho cristão. Com medo a gente não testemunha. A gente fica paralisado e acaba caindo. No mínimo se omitindo. E sétimo, Pedro caiu porque perdeu o domínio próprio, deixando-se dominar por sua carne. Mateus 26, 70, 72, 74. Pedro negou Jesus 3 vezes. Na primeira ele jurou. Aliás, na primeira ele negou. Na segunda ele jurou. E na terceira ele praguejou. Perceba, só foi descendo cada vez mais. Ele negou, jurou que não conhecia e praguejou ainda. Pedro está longe de Deus nesse primeiro momento da sua vida. Ele foi longe, muito longe e caiu. Irmãos, não somos melhores que Pedro, viu? Talvez se olhe e fale assim, esse Pedro, sujeitinho, não é? Onde é que já se viu uma coisa dessas? Andar com Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o melhor professor que existiu, o melhor mestre, ainda tem a capacidade de negá-lo, de cair, de não aprender a lição. Sujeitinho esse Pedro, hein? Irmãos, nós não somos em nada melhor que Pedro. Em nada. Olha, durante a minha vida, às vezes, há momentos que eu tenho coragem de olhar para trás, em algumas situações, e tenho que aprender com aquelas vezes que eu envergonhei o nome do Senhor. E por muito menos, não é? Eu não disse nada. Eu me lembro da minha juventude, não é? Numa sala de aula, em que o professor pediu para se identificar quem eram os crentes. Eu me identifiquei, mas eu vou dizer para você, no primeiro momento eu tive vergonha. Aí depois o Espírito Santo começou a falar no meu coração e dizer para mim, então, você fala tanto de Pedro, né? Mas está fazendo a mesma coisa. Aí eu disse, não vou fazer a mesma coisa não. Aí levantei, meio vermelho, roxo, mas levantei. Não, eu sou crente. Mas às vezes a gente faz a mesma coisa. Então, gente, nós não somos diferentes de Pedro não. Às vezes nós podemos cair. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Nosso tema da mensagem é Deus trabalhando. Às vezes a gente precisa cair para enxergar onde está a nossa confiança. E às vezes não está em Deus, está na gente mesmo. Segundo lugar, não é? Quando Deus trabalha em nós, às vezes vem lágrimas. Você que é pai e mãe sabe disso. Para educar não é fácil, né, Priscila? O Max dá trabalho? Dá. Precisa levar umas varadinhas de vez em quando? Precisa, não é? O Arthur dá trabalho, o Edilson? Não dá? Não dá. Dá trabalho, tá vendo? Também dá trabalho. Dá trabalho. Precisa levar umas palmadas de vez em quando? Precisa pegar de vez em quando na orelha e dizer, não, tá errado isso aí, rapaz.
não é? Precisa. E o pai e a mãe que ama, disciplina. E às vezes as lágrimas vêm. E às vezes para a criança é amarga. Mas são os pais trabalhando a vida dele para ter um bom caráter. Assim também Deus trabalha em nós. Então no segundo momento da vida de Pedro, Deus trabalhou suas lágrimas amargas. Não é? Diz o versículo 62 do capítulo 22 de Lucas. E Pedro saiu e chorou amargamente. Bem-aventuradas lágrimas, as quais Judas nunca derramou. Se tivesse derramado, não é? Se tivesse derramado, se fosse um propósito de Deus. Mas ele nunca derramou lágrimas como Pedro, de amargura e de arrependimento verdadeiramente. Poucas vezes eu vi um homem chorar, não é alguma coisa comum. O homem chora, mas normalmente é escondido. Acho que não foi diferente com Pedro. Ele saiu, ele negou publicamente, mas chorar mesmo, ele chorou escondidinho no canto lá, né? No entanto, o Senhor viu. O Senhor olhou para Pedro e o Senhor viu. Por que Pedro chorou? Deixa-me te dar algumas razões. Primeiro, porque o galo cantou. Diz o versículo 60 e 61 que quando Pedro negou a terceira vez, o galo cantou. Não espere o galo cantar na sua vida. Não espere, não é? Pode ser que ele cante? Pode. Mas não espere o galo do Senhor cantar na sua vida, dizendo e despertando a sua consciência para o seu erro, para o caminho errado que você está andando. Quando o galo cantou, Pedro viu a bobagem que tinha feito. Quando o galo cantou, aquilo incomodou o seu coração e ele lembrou. O canto do galo já incomodou você alguma vez? Já me incomodou mais de uma. Sabe quando a gente é aconselhado a não comprar aquele negócio? Pai e mãe falam, não filho, não faça isso. Ah, mas a gente sabe mais. Não é? E a gente vai e compra. E aí a gente compra, não é? Aí depois o negócio não dá em nada, ou aquilo era, não é, de terceira classe, e aí a gente comprou, gastou um dinheiro naquilo que não deu em nada, e a gente fica arrependido. Pois é, a gente aprende com o cantar do galo. O galo às vezes incomoda, não é? E se o negócio envolve sentimentos, então, o pai e a mãe falam assim, não namora esse fulano, isso aí não é para você. E gente, quando pai e mãe falam não, é melhor obedecer, viu? É melhor você chorar diante do pai e da mãe do que passar o resto da vida chorando depois aos pés do companheiro ou da companheira, né? É melhor. Então chore do lado do pai e da mãe, ué. Eles sabem o que estão fazendo, sabem o que estão falando e sabem o que estão orientando. É melhor chorar ali. Então Pedro chorou por causa do cantar do galo. Segundo, Pedro chorou porque Jesus olhou para ele. Pior do que ouvir o galo cantar é ter que olhar nos olhos do Senhor. Ou o Senhor olhar para a gente, não é não? O verso 61 diz que Jesus olhou para ele. Virando-se, Jesus olhou para Pedro. Gente, um olhar vale muito, não é? Eu me lembro, vale mesmo. Quando eu era criança, a gente ia às vezes em alguma festa com meus pais. Meu pai não batia muito. Ele me bateu em mim 3 vezes. De 3 vezes, 2 vezes eu fiquei de cama. Então a gente estava numa festa, às vezes, não é? E aí você sabe como é que é piar, né? Molecada, corre para cá, corre para lá, e não sei o quê. Eu me lembro que a gente estava na casa de uma avó, da mãe do meu pai, certa feita, minha avó, e a gente correndo da cozinha, e meu pai falando, minha mãe falou assim, para com isso, você vai bater a cabeça, para com isso. Aí não deu outra, numa girada em volta da mesa, assim, soquei a testa lá na quina da mesa, abriu, supercílio. Muito bem, abriu, teve que ir tomar ponto, foi tomar ponto. Quando eu voltei para casa, quando voltei para casa da minha avó, chegamos em casa, meu pai só deu uma olhada assim. Aí eu pensei assim, estou lascado. Não deu outro, além de cortar o supercílio, me cortou com a vara quando eu cheguei em casa. Né? Porque falou para não fazer, a gente fez. Sabe como é que é piar, não é? Então, um olhar vale muito, muito mesmo. E às vezes Deus olha para a gente. Talvez Deus não olha para o seu olho no olho agora, porque Ele não está aqui de corpo presente, por assim dizer. Mas espiritualmente Ele olha na nossa consciência. E às vezes Ele está fazendo alguma coisa e o Espírito olha na nossa consciência. E você sabe que Ele olhou, você sabe que Ele falou, eu sei que Ele falou comigo. E aí a coisa pesa. Foi isso que aconteceu com Pedro. E lágrimas amargas vieram do seu rosto. Não é? Lágrimas vieram também porque ele entendeu sua indignidade diante de Deus. Quando Jesus olhou para ele, não é? Quando ele negou Jesus, ele sai dali. Quando ele sai da presença de Jesus, é como se ele dissesse assim, eu não sou digno de ser um filho de Deus.
Talvez ele tenha orado assim: Senhor, olha esse trapo imundo aqui. Olha, eu sou um fracasso. Senhor, eu sou Pedro. Eu que jurei fidelidade. Eu que disse que ia até a morte. Senhor, eu mesmo, eu sou um trapo, eu sou um imundo. Eu sou um fracassado. Eu neguei o Senhor. Aí ele saiu e chorou amargamente, porque enxergou a sua indignidade, como um filho pródigo, que disse: já não sou digno de ser chamado o seu filho. Agora eu quero dizer uma coisa para você, bastante importante. Quando isso acontece com a gente, irmãos, quando esse sentimento de tristeza vem, quando a gente cai de joelhos no chão chorando amargamente, é porque o Senhor realmente está operando em nós a tristeza mediante o Espírito. É sinal de que somos filhos, é sinal que Ele está trabalhando em nós. Lembra o tema da mensagem? Deus trabalhando. Deus estava arrancando as lágrimas amargas em Pedro, porque Ele estava trabalhando a vida de Pedro, como Ele trabalha a minha vida, como Ele trabalha a sua vida. Pedro chorou também porque se encontrou com o seu pecado. Ele viu quem ele era, ele viu o que ele era, ele viu a força que ainda operava nele. Ele viu que ele estava olhando para ele, não para Jesus de verdade. E aí ele chora amargamente, e o arrependimento vem. Apesar de ter feito o que fez, e em nenhum momento Pedro desejou não mais viver para Deus. Tanto que quando Jesus ressuscitou, Pedro foi um dos que foi ao sepulcro, não é? E correu e entrou lá. Judas sentiu remorso e se matou. Pedro sentiu arrependimento e correu para Jesus. Essa é a diferença do crente e do não crente. O crente, quando enxerga o seu pecado, ele corre para Jesus. Sabe aquela criança pequenininha que está fazendo uma arte? Você chega e dá uma bronca nela. Para, que isso que você está fazendo, menino, que está errado. Aí o menino assusta e corre para quem chamou-lhe a atenção. É assim. É assim que o crente faz. Ele corre para Deus. E é assim que temos que fazer, irmãos. A palavra amargamente aí significa podre. Água podre, não é? Ou seja, Pedro deixou vazar toda a lama podre que estava dentro do seu coração. Ele havia negado o nome de Jesus. Ele havia negado que conhecia Jesus, não é? Ele saiu dali naquela noite chutando pedra no meio dos olivais. Foi para casa, alagou o seu leito, virou-se na cama. Pedro, pedra, fragmento de pedra. Olha o Pedro no pó. E quando a gente chega no pó, em pó Deus nos fez. E no pó devemos nos tornar. Não é só na morte, não. Mas às vezes, com a cara no pó. E aí o Senhor então vai trabalhando. Que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Deus trabalhando. Terceiro e último momento, para a gente terminar, senão não dá tempo de orar, né? Terceiro lugar, Deus trabalhando. Na queda, nas lágrimas e na restauração, na conclusão da obra, no acabamento da vida de Pedro. Irmãos, eu tenho lido 1 e 2 Pedro essa semana. Olha, eu já li essa carta aqui mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes. Mas cada vez que eu leio essa carta hoje, lembrando de quem é Pedro, eu fico pensando, meu Deus, aquilo que o Senhor faz na vida de quem se entrega ao Senhor é incrível. É fantástico, é maravilhoso, é glorioso, é grandioso. E pela graça de Deus eu posso olhar daqui do púlpito para alguns irmãos aqui e dizer que eu posso ver na vida de alguns o que Deus fez em Pedro, porque eu conheço a vida de alguns aqui antes de Cristo e depois de Cristo. E eu posso ver claramente o trabalhar de Deus, e Deus trabalhando até hoje, dando crescimento, e às vezes lutando com uma dificuldade, com outra, mas amadurecendo, crescendo, progredindo na fé, não é? Sendo formado a imagem de Cristo. Irmãos, isso é uma bênção. Deus está trabalhando no seio da nossa igreja, Deus está trabalhando na nossa vida. Olha como é bom isso, como é gostoso saber disso, irmãos. E Ele trabalhou em Pedro. Como é que Pedro foi restaurado? Não é? João capítulo 21 diz que Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos. Eu preguei recentemente sobre isso, na pesca maravilhosa. E aí ele chamou Pedro do lado e perguntou: Pedro, você me ama? E ele disse: eu amo, Senhor. Então Jesus falou assim: então você está reconciliado, restaurado no ministério e vai ser meu obreiro daqui para frente, efetivamente. Então Jesus trabalhou a vida de Pedro realmente, e trabalhou de dentro para fora.
Não é sem razão que Pedro escreveu, lançando sobre Deus toda a vossa... Você acha que Pedro teve ansiedades? Você acha que Pedro, depois que passou pelo que passou, teve ansiedades? Claro que teve, mas ele lançou sobre Deus, ele lançou sobre Jesus, e quando ele rasgou o seu coração, quando as lágrimas podres, caíram, então o Senhor inundou o seu ser, restaurou o seu coração, restaurou a sua vida espiritual, e o restaurou como homem, como servo, como instrumento em suas mãos. Oh, irmão, Deus quer você nas mãos dele para ser um instrumento. Deus me quer nas mãos dele para sermos instrumentos dele realmente. Se não houver mudança dentro de nós, seremos apenas religiosos, mas não transformados. Eu quero mencionar apenas como é que Deus trabalhou ele. Primeiro, Jesus o perdoou. Pedro foi perdoado, não é? Pedro foi perdoado e restaurado. O Salmo 130 diz: Senhor, das profundezas clamo a ti. Às vezes nós não precisamos estar numa cova não, para dizer que está na profundeza, mas simplesmente a profundeza, não é? Profundeza do poço que a nossa alma vai de vez em quando por causa dos pecados. Então lá do fundo a gente clama a Deus, a gente suplica ao Senhor, e o Senhor ouve as orações. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, Ele nos deu uma viva esperança. 1 Pedro 1,3, quem escreveu? Pedro. Então ele foi perdoado. Segundo, ele foi renovado na sua fé, porque Pedro corre ao túmulo e o túmulo está vazio, porque Jesus está vivo. Então ele foi renovado na sua fé, não é? O túmulo vazio revelou a Pedro que as palavras de Jesus eram a verdade, revelou a Pedro que Jesus era Deus encarnado, revelou a Pedro que Cristo era vencedor e não vencido, revelou a Pedro que o Senhor venceu a morte e reacendeu-lhe a esperança. Irmãos, toda vez que você passar por um problema, lembre-se disso. Você serve um Deus vivo. Não é um Deus morto. É um Deus que age, é um Deus que ouve, é um Deus que opera. É um Deus que está trabalhando em nós, por nós e no reino de Deus. No reino dele mesmo. Ele está operando. O trabalhar é dele, para a glória dele. Terceiro, Pedro foi restituído à presença de Cristo, porque Jesus foi até Pedro. Note. Jesus ressuscitou e Jesus foi as 3 vezes atrás de Pedro. Na casa, na pesca e depois da pesca. Jesus foi atrás. É sempre aquele que é mais espiritual que vai atrás. Sempre, sempre. Jesus foi, não é? Suas orações foram ouvidas, o coração dele foi inclinado ao Senhor. 4, Pedro foi restituído ao seu trabalho para Deus. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Não é? Ele se humilhou diante do Senhor e o Senhor o exaltou. Você deseja isso também para a sua vida? Você quer realmente ser usado por Deus? Eu quero lembrar você esta noite que o tema da nossa mensagem é Deus trabalhando. Meus irmãos, Deus está trabalhando na nossa vida. Cada dia, cada momento Ele está parando as arestas e Ele está preparando a nossa vida para usá-la para a glória dEle. Em quem Deus vai usar a sua vida? Eu não sei, mas Ele sabe. E se você deixar, Ele vai usar. Domingo de manhã, quando o irmão Fausto estava pregando, ele disse que um pastor disse certa feita, no final de uma mensagem, e aquilo me chamou bastante atenção. Ele falou que o pastor pediu, naquele momento, para que as pessoas olhassem à frente e atrás e dos lados e enxergassem a pessoa ou o fruto que ele tinha dado durante aquele ano para Deus, a alma que ele tinha levado a Cristo, o fruto. Aí o Fausto falou que ficou com muita vergonha, porque ele não tinha levado ninguém a Cristo. Olha, irmãos, aquilo ali impactou meu coração, sabe? Fiquei pensando: meu Deus, eu quero ser usado por ti, mas se eu ficar enclausulado em 4 paredes, se eu não sair da minha casa, se eu não falar com ninguém, se eu não evangelizar, não vou levar ninguém para Jesus Cristo. Pedro teve que sair, Pedro teve que ir até Jesus, encarar o seu problema, enfrentar a sua vergonha, chorar o seu pecado, deixar Deus trabalhar a sua vida, e o Senhor trabalhou, e Pedro tornou-se uma coluna e baluarte realmente do reino, do evangelho, um proclamador. A queda de Pedro foi vergonhosa, suas lágrimas foram amargas, mas sua transformação foi completa. Leia 1 e 2 Pedro, você vai ver. Existe um oleiro trabalhando na sua vida todos os dias. Preste atenção. Quando você passar por dificuldade, o oleiro está trabalhando. Nós somos o barro, estamos em suas mãos. Talvez ele vai quebrar a gente de vez em quando, não tem problema, ele sabe consertar também. Vamos deixar que o Senhor faça de nós o vaso que Ele quer
que nós sejamos. Oremos. Querido Pai, obrigado porque o Senhor está trabalhando na nossa vida. Nem sempre a gente entende porque passamos o que passamos, porque enfrentamos o que enfrentamos. Mas não tem problema. A criança, quando apanha, nem sempre entende porque está apanhando. Mesmo quando a gente explica, às vezes ela não quer entender. Assim também somos nós. Nem sempre entendemos o teu trabalhar, mas o Senhor sabe o que está fazendo e sabe para onde está nos levando. Por favor, nos ajude a nunca esquecer disso. O Senhor está trabalhando em nós para depois trabalhar através de nós. Nos ajude a sermos como Pedro, termos um coração dócil para ouvir a tua voz e aceitar a tua disciplina, aceitar o teu trabalhar e assim ser a pessoa que o Senhor deseja que sejamos. E muito obrigado, Deus, porque todos os dias o Senhor está trabalhando na nossa vida. Em nome de Jesus.